Fala aí galera, eu soltei e em terra de Dragon Ruler, Dragon Ravine é Mystical. Fala galera, aqui é o Paulo PRJ, vamos aí falar do formatos antigos. E muito bem meus amigos, então sejam todos muito bem-vindos à segunda parte desse fantástico podcast falando sobre o formato de Dragon Ruler. Se você ainda não viu a primeira parte, clica nesse card pra você ouvir e então a gente vai dar sequência a que a gente falou. Até o momento foi contextualizado todo o formato anterior ao Dragon Ruler, os lançamentos, as banlists, os decks que jogavam até então, pra finalmente no lançamento da coleção de Lord of the Galaxy Tachyon, The Tachyon Galaxy, chegou o Dragon Ruler e estabeleceu-se a partir dali o Tier 0. Falamos bastante do formato com o Dragon Ruler Full Power, inclusive com os bebês. Então a partir de agora a gente vai dar sequência a esse papo e você vai entender o restante do formato. Afinal de contas, isso aqui foi só a primeira parte, né, com os Dragon Ruler Full Power, e a gente ainda tem os decks de hate pra falar, além da banlist que matou os babies, e aí a partir daí o Dragon Ruler ficou só com os dragões grandes, ainda assim sendo um dos decks muito fortes do formato, até finalmente a morte dele dentro do Yu-Gi-Oh! Ali no ano de 2013/2014, acho que foi no início de 2014. Então cola com a gente e vamos matar esse meme porque o papo tá muito legal. Precisando de cards para completar o seu deck ou até para iniciá-lo do zero? Acesse prjcards.com e tenha acesso a um dos melhores preços de cards e acessórios de Yu-Gi-Oh! Do Brasil. Sempre com promoções fixas e semanais em cards de sua vasta coleção, assim como cartas em sua máxima raridade. Acesse prjcards.com e tenha o plus de ganhar 5% nas compras via boleto bancário. Basta que você, no ato da sua compra, mande um e-mail para o endereço da PRJ Cards e informe que chegou lá através do meu canal. Dessa forma você ganha 5% de desconto na sua compra. Então acesse prjcards.com, compre suas cartas, ganhe desconto e assista o vídeo. Tá, clã, então vamos dar só uma última pincelada nesse primeiro Dragon Ruler, tá? A gente já entra no segundo pra gente caminhar ali pro final, mas nesse primeiro Dragon Ruler, que foi pré-banimento dos bebês, ou seja, assim que ele foi lançado, como o Paulo falou, você tinha duas opções. Ou você jogava de Dragon Ruler, e aí tem toda essa dinâmica de mirror match que ele falou aí, o que é legal, o que faz com que o formato seja bom, mesmo tendo o Tier 0, porque a matchup a mirror match entre o deck Tier 0 era boa, mas você tinha a opção de não jogar com esse deck e jogar com outros dois também, que basicamente só existiam porque tentavam impedir o Dragon Ruler de jogar, que era o Spellbook, que, como o Paulo falou, também não era um deck barato. Ele foi lançado pingado nas coleções anteriores, como o Fate, o Secrets, e que, cara, se não fosse o reprint da Dual Power que teve há não muito tempo, o Spellbook ainda era um deck caro pra caralho. O Spellbook of Fate você não consegue encontrar hoje. Imagina na época que ele era o lançamento. Então ele ainda era caro e ainda teve o Spellbook of Judgment. E por que que o Spellbook tentava counterar? Porque ele era muito consistente, claro. Mas o Judgment é uma carta que, pra quem não sabe, você ativa ela e depois dali, pra cada spell que você ativar até a porra do final do turno, não faz sentido nenhum, né, cara? É spell, não é só carta Spellbook, não. É spell. Qualquer spell. No final do turno, você pode adicionar Spellbook, Spell Cards com nome diferente do deck pra tua mão e invocar qualquer Spellcast do teu deck com um nível menor ou igual à quantidade de cartas que você adicionou. Então, basicamente, você só precisava ativar 3 spells no turno. E as cartas Spellbook são cíclicas, né? Secrets, que pega Master, que copia a porra da Secrets, que busca outro bicho, Blue Boy, enfim. Você ativa 3 spell fácil, só de Spellbook, imagina as outras. Então você pega Follow e invoca o Jogging, que foi visto no último formato do Metal Force, por exemplo. Mas pra quem não sabe, ninguém pode fazer Special Summon, só isso. Invoca ele defesa e o cara não pode fazer Special Summon. E é isso aí. E você tem a Wisdom, né, que protege de efeito de spell ou traps do oponente. E basicamente você tenta ganhar o jogo dessa forma. E o Fate também, né? Que tenta banir monstro quando ele tenta ameaçar por batalha. E era assim que ele tentava ganhar o jogo, tá ligado? Era a única forma que você tinha de tentar ganhar. E torcer pra isso acontecer. O que não era o suficiente, mas claro, dava pra tentar. Mas era uma das formas que a galera tinha. Você chegou a jogar... Você jogou bastante contra o Spellbook, né? Imagino. Joguei, se você olhar esse meu deck aí, ó. O segundo.
Não, o primeiro. O primeiro, beleza. Ainda. Uhum. Se você olhar pro meu side, tá vendo esse side aí, ó? Uhum. Mystical, Lightning... Caralho, como é? Lightning Vortex. A carta você descarta pra dar hijack, né, eu acho. No hijack tava banido. Tá. Esse meu side, na hora de eu fazer o side... Então, nesse torneio aí, do Shop, o Dragon Rule já tinha bem mais, já tinha passado tipo um mês do Nacional, entendeu? Uhum. Então muita gente já tinha Dragon Rule, então o Dragon Rule era o principal deck, mas ainda tinha bastante gente que jogava de Spellbook. Claro. O meu side fazia 14 cartas de side contra Spellbook. Eram todas as cartas, menos o Scarecrow. Caralho. Eram todas as cartas menos o Scarecrow. Quando eu pegava Dragon Rule, eu só botava um Scarecrow no deck, mais nada. Eu só mudava uma carta. Contra Spellbook eu botava tudo, eu botava todas menos o Scarecrow. Então, era um deck que não era tão fácil de ganhar assim, não. Principalmente sendo segundo. Sendo primeiro era fácil. Tá. Agora, sendo segundo era mais complicado. Porque ele não trazia só o jogo. Ele tinha mais coisas que ele fazia. Claro, o jogo era o principal, mas ele trazia Kaiko também, às vezes. Tinha umas que, às vezes, quando o jogo desenrolava, ele trazia um bicho, não sei o que, Defender. Era um bicho level 4 que tinha um counter e protegia qualquer coisa de morrer. Tipo Break, tá ligado? The Magical Knight, tô vendo aqui. Do 1600/2000, Spellcaster. Isso, uma vez por turno, se o Spellcaster monstro no campo seria destruído, você pode remover um Spell Counter desse card pra cada monstro no lugar. É isso aí. Aí você defendia o seu Jogen de morrer, o seu Kaiko de morrer. Porque eram as maneiras com as quais o Dragon Rule tentava matar o Jogen. E aí ele ia tipo pipocando assim, todo turno ele fazia Secret, Mastery, não sei o que, dava Judgment. Era desse jeito, entendeu? Uhum. E aí o deck era um monte de out pra essas coisas. O DNA Surge, ele bugava esse deck porque transformava os bichos em dragão e aí ele não conseguia... Nem ativar umas cartas, né? Eu acho, de Spellbook, porque porque tem Spellcaster. Ele pediu de Spellcaster na mesa, o Discord me virava o jogo em face down, Lightning Vortex. O coisa era FTK, né? A Trap lá, que matava todas as spells. O deck tinha 35 spells, sei lá. Ah, sim. DNA. Era jeito, né? O vírus, eu acho. Era bem interessante, assim, eu acho. Então... Mas esse deck aí, por exemplo, já era muito melhor do que eu usei no Nacional. É quando eu já tava bem mais treinado, entendeu? Uhum. Era bem diferente. No Nacional, por exemplo, eu não usei espada. Completo delírio meu. Caralho. Delírio completo. Não sei porquê, não sei, não me pergunte. Não sei o que houve. Eu não usei espada. Eu vi o meu profile outro dia, achei horroroso. Nossa. Mas esse aí já tava bem melhor. Enfim, tava em cima, né? Eu não Com tinha certeza. treino suficiente. Mas é bem interessante. Aí dá pra ver que o Spellbook era um deck. E tinha coisa contra Evil Swarm também, né? Isso, então. E inclusive, Clã, pra quem esse deck que você tá vendo na tela que a gente tá falando, clica nesse card aqui pra você ver o profile do Paulo depois. Pra você ver ele falando na época. É o Paulo do passado conversando com vocês daí. Viagem no tempo. 2013. 2013. É foda, cara. Faz tempo pra cacete. Tava no meu último ano do ensino médio, viado. Nem sabia o que era Yu-Gi-Oh! Só da TV Globinho. Bom, e por fim, antes da gente pular pro próximo aqui, só porque além dele tinha o Evil Swarm, que a dinâmica era parecida, né? Basicamente o que eles tentavam era colocar bicho pra tentar impedir o Dragon Rule de jogar, fazer Special Summon. E no caso do Evil Swarm, ele fazia o Ophion. Então basicamente o deck era pra fazer o Ophion, que impede que monstros de nível 5 maior sejam invocados, é basicamente isso, né? Ou é que ativem os efeitos, deixa eu ver aqui. Não, seja invocado. Sejam invocados, né? Então é isso, basicamente ele põe 2 bichos na mesa, faz um Exceed, que é o Ophion, Traps e valeu. O Dragon Rule não vai fazer summon e o Dragon Rule não joga enquanto o Ophion não sair dali. E aí tinha a Pandemic, né, que protegia o Ophion de efeito dos counter, que geralmente era usado pra tentar negar o efeito do Ophion. E tentava segurar o jogo a partir daí, né, mas como o Paulo falou aqui, basicamente o teu main deck era montado pra jogar a Mirror. E aí o teu side deck era um monte de carta pra pegar hater do teu deck. E a dinâmica foi essa. Sobre a match de Dragon Rule contra Evil Swarm, era muito sobre você saber quando dar suas interações. Porque, por exemplo, se você pegasse dessas suas interações de forma separada, tipo, tentasse dar um Lightning Vortex e ele desse um Pandemic, era muito ruim. Você tinha que tentar dar as suas interações ao mesmo tempo, tipo, tudo no mesmo turno, porque você dava elas em team umas às outras. Ah, entendi. Era E uma daí o dinâmica Pandemic assim. não protege da última, né? Da primeira que você ativou. E por isso que eu dava umas quicks, entendeu? Uhum. E você conseguia dar uma, ele dava Pandemic, você dava outra e uma funcionava, entendeu? Sim. Tipo assim, dava Lightning Storm, dava Pandemic, dava Chalice. Você tinha que tentar alinhar elas, entendeu? E o problema é que o Evil Swarm, ele pegava e usava bilhões de outras cartas. Usava Solen, usava mais coisa, protegia Safe Zone, Forbidden Chalice, Forbidden Dress, uns negócios assim, entendeu? Tinha Floodgate também daí? Além do Ophion? Devia ter Iron Floodgate. Wall, sei lá. Iron Wall tinha. Iron Wall com certeza era a carta que era usada. Devia ter mais coisa, eu não tô lembrando agora. Vanity Emptiness, talvez.
Tinha 3, né, aqui. Não. E era basicamente esse o plano, clã. Pra jogar contra o Dragon Ruler, era isso que você tinha que fazer. Beleza, clã, então a gente dá uma aceleradinha aqui pra poder chegar na próxima parte, que tem uma das dinâmicas mais legais também que eu tenho pra falar. Mas antes disso, é claro que isso aqui não ia rodar, portanto, até que rodou por muito tempo sim, tá? Porque, vendo aqui, o que aconteceu? Setembro de 2013 veio a famosíssima banlist de reboot, que foi algo semelhante ao que aconteceu no começo do ano passado, 2020, onde a Konami capou um monte de carta. Só de ver aqui, tem tipo assim, mano, 15 cartas banidas, sei lá, um bagulho doido desse, banidas ao mesmo tempo. Essa banlist, o Dragon Ruler, como a gente falou, foi lançado em maio de 2013, e em setembro, então ele teve todo esse tempo pra jogar. Em setembro veio essa banlist, que não é banlist de emergência por nenhuma, é uma banlist de reboot, ponto. O que aconteceu de mais impactante? Dentre várias coisas, inclusive dá uma olhada nesse vídeo do Paulo que ele falou sobre a banlist de reboot na época, a Konami tirou algumas cartas problemáticas, algumas cartas que eram staples pra tentar limpar espaço pra novos lançamentos, tipo, limitou essas Power Traps que hoje estão a 3, mas por muito tempo foram limitados, tipo Torrential, Solemn Warning, Bottomless, foram todas limitadas aqui, baniu o Stratos, famosíssimo banimento do Stratos, baniu o Getry, baniu o Heavy Storm, Monster Reborn, mas principalmente limitou os Dragon Ruler bebês, né? Dentro desse espectro, ela fez isso, ela limitou os Dragon Rulers bebê, baniu a Rejuvenation, que era a carta que eu falei lá anteriormente, que compra 6 e depois você compra outra e compra mais 6, e também baniu o Spellbook of Judgment, que é claramente uma carta sem noção alguma de existir. Os bebês foram limitados, eles não foram banidos, não? Eu falei limitados? Ah, tá, eles foram banidos, né? Eles foram banidos, perdão. Tá, Todos eles foram banidos. Cara, por que eu não usava eles? O que houve? Ah, tá. Todos eles foram banidos todos eles ao mesmo tempo, o que é bizarramente bizarro. Foi muito hits, cara. Acho que foi a maior banlist de todos os tempos. Eu lembro do dia que isso aconteceu. Isso foi tipo marcante. Ah, sabe onde você tava quando aconteceu isso? Eu lembro. Foi bizarro. Do nada. Mas tipo assim, a gente imaginava que ia acontecer uma lista muito forte pra Dragon Ruler, mas a gente não imaginava que ia banir mais essas 10 cartas, tá ligado? Foi muito maneiro. Não só baniu, restringiu muita coisa também. Sim. Deve ter tido umas 30 mudanças na banlist. Eu queria que tivesse uma dessa hoje. Eu também. Te falar, eu também. Nesse nível aqui, cara. Eu queria que tivesse uma desse nível aí hoje. Tá precisando já, cara. Por mais que a do começo do ano passado tenha sido bem impactante, e como a gente falou, tipo, teve, eu acho que 7 cartas banidas, sei lá, e foram bons hits, não me entendam mal, foram bons hits, mas ainda assim não se compara com essa, tá ligado? Foi muita coisa. Muita coisa, e... Talvez quem não jogasse nessa época não entende o impacto que isso teve. Tipo, o Dragon Ball continua sendo o melhor deck, diga-se de passagem, mas assim, teve uma... Foi muito drástico, foi muito bizarro. Mudou a estrutura do jogo no todo, né? Porque não foi só no Dragon Ruler que eles mexeram, não foi só na Spellbook of Judgment, foram staples genéricas e dinâmica de Heavy Storm. Tudo bem que não tava tendo tanto na época, né? Mas porque o Dragon Ruler era o Tier 0. Mas a dinâmica de Heavy Storm que a gente falou anteriormente no formato do Insecto, por exemplo, não existia mais, tá ligado? As traps ficaram muito mais restritas, as boas traps, quando eventualmente o Dragon Ruler morresse, e aí quando chegar no formato do ano seguinte, que foi 2014, onde a Power Creep deu uma baixada drástica, era importante você ter jogadas com traps de novo. Mais ou menos nos moldes que a gente falou no formato anterior do Insecto. Mas isso ia prejudicar não, mas mudar o Yu-Gi-Oh! Num longo prazo, tá ligado? Era a ideia. E foi muito impactante nesse sentido também. Foi muito bizarro. Beleza, Paulo. Então, acho que a gente pode partir então pro último ponto, que é justamente o Dragon Ruler pós-banimento dos babies, né? E a gente entrou num outro formato que, de novo, ele abriu pra outros decks, né? Então, tipo, os que já jogavam, continuavam. Teve hit no Draguns, por exemplo, na Deep Sea Diva. Então, mesmo que o Mermeio não tivesse incomodando o Dragon Ruler em nada no meta, a Konami mexeu neles mesmo assim. E em outros vários decks. E a gente entrou num novo formato. Com esses Dragon Rulers, só com os Dragon Rulers grandes, sem os babies, no qual foi necessário adaptar algumas coisas, né? Então a gente já pode ver nesse deck do Paulo que você tá vendo na tela aí, por exemplo, inserção de traps, algumas dessas traps com descarte, enfim, e também a inserção do Dragon Ravine, que é uma carta que foi muito importante nessa época, né? Não era utilizada antes, porque tinha os babies, mas aqui ela passou a ser muito importante no deck, sendo uma das principais cartas, né, Paulo? Esse daí eu acho que eu gostei mais de jogar com esse Dragon Ruler do que com o anterior. Acho que porque eu joguei com ele mais tempo também.
E, inclusive, esse profile aí, dessa foto aí, foi um dual shop que eu ganhei. E foi muito importante pra mim nessa época aí ter ganho esse dual shop. Eu tava um tempo sem ganhar. Eu tava, tipo, há uns 6 meses sem ganhar um dual shop, e aí eu tava meio bolado já. Enfim, foi muito bom. Eu adorei usar esse deck. Esse deck tinha várias dinâmicas legais. Primeiro que ele não era tão explosivo contra o outro, ele é muito mais controlão. Principalmente da maneira que eu joguei com essas traps, né? Várias traps, vocês podem ver. Esse deck, especialmente, ele era feito para jogar no meta do Brasil, do Dual Shop, que era muito focado em Rogue. Não tinha tanto Dragon Link mais. Dragon Ruler. Não tinha mais tanto Dragon Ruler, porque o poder dele caiu muito. Então, só ficou com ele quem estava muito dedicado ainda, né? Eu gosto de ressaltar uma parada muito interessante, que nesse deck aí, que eu usei, o Six Sense era válido, e eu decidi não usar. Caralho! Eu escolhi não usar o Six Sense, porque eu achava ele muito ruim contra deck de trap. O Six Sense era muito bom contra Dragon Ruler, mas contra deck de trap, que eram 90% do Dual Shop, ele não era tão bom. Porque contra deck de trap você precisa de resposta. Se você der um Six Sense e você errar, que teoricamente era uma vantagem não, assim, não era tão ruim assim numa mirror, porque você jogava um monte de nome pro Grave, contra deck de trap não adiantava. As pessoas achavam que eram loucas por não fazer isso. Mas não era por causa do metacall, entendeu? Tanto que eu usava umas cartas nada a ver no main. Eu usava Skill Drain no main, Seven Tools, um monte de trap, o Ferret, tinha um Ferret no meu main deck, 2 Troopers. Seven Tools, todas essas cartas eram porque esse deck já tava com meio que metade do side no main, por causa do deck de Evilswarm, de Constella, Firefish. Eram decks que tinham muito no Dual Shop nessa época. Inclusive, esse Dual Shop que eu joguei, eu ganhei de um Constella na final. Foi até o Kenji. Foi o Kenji na final. Eu joguei contra poucos Dragon Rulers. Joguei contra, tipo, sei lá, o torneio foi top 16 e 8 rodadas. Foram 12 rounds que eu joguei. Eu devo ter pego, tipo, uns 4 Dragon Rulers, entendeu? Eu peguei 8 de outras coisas. E essas outras coisas, normalmente eram anti-Dragon Ruler. Era Evilswarm, era esses Constella, eram esses decks diferentes. Então, por isso que o deck era assim. A principal carta do deck, na Mirror, vou falar um pouco da Mirror agora, era o Ravine. O Ravine era absurdo nesse deck, absurdo. Vocês podem ver que tem um Trigon aí, que é uma carta interessante também, que era... O Blaster conseguia... Era um alvo level 3 que o Blaster buscava. E ele era bom de ser descartado com o Ravine por causa do Debris. A principal carta era o Ravine, porque... Muitos de vocês não devem saber, mas antigamente eu acho um absurdo essa regra ter mudado. Eu também. Eu acho um pecado, eu acho uma maldade que fizeram com o jogo ter mudado essa regra, uma das regras mais bizonhas que eles mudaram, que antigamente não podia ter mais de uma carta campo na mesa ao mesmo tempo. Então, se o oponente tivesse uma carta campo e você ativasse a sua carta campo, por mecânica de jogo, a carta campo do oponente morria. E isso, na Mirror de Dragon Ruler, era um negócio assim, crucial. Era uma coisa assim, absurda. Era muita diferença, muita diferença. Você sempre tentava não comitar o seu Ravine primeiro, porque quem ficava com o Ravine na mesa, ficava jogando Dragon Ruler pro Grave toda hora, entendeu? Ficava jogando os bichos, era vantagem demais. Porque você ficava com várias cores diferentes no Grave em rotação. Quem ficava com Dragon Ravine por último era melhor, mas se você deixasse o Ravine na mesa, você podia tomar Ravine por cima. E não só Ravine por cima, você podia tomar a segunda carta mais importante do Extra Deck, que é o do deck, que é o Ancient Fire Dragon. E o Ancient Fire Dragon pode matar qualquer carta no campo e buscar o seu próprio Ravine. Então, se o cara deixa o Ravine na mesa, você dá o Ancient Fire Dragon, mata o Ravine do cara e pega o seu. E muitas vezes você não comitava esse Ravine. Era muito engraçado. Tinha umas jogadas tipo assim, você podia fazer o seu Ravine, aí você fazia o efeito dele e tal, aí você fazia o seu combo e terminava de Ancient Fire, dava o Ancient, matava o seu Ravine, pegava o Ravine pra mão e guardava o Ravine na mão. Você não dava ele de novo. Você ficava com ele na mão pro oponente comitar o Ravine dele e você destruir o Ravine dele com o seu Ravine, como se você estivesse dando um Mystical. Bizarro, enquanto ativava... Que bizarro. Era muito legal, muito legal. Tinham várias coisas nesse sentido. Eu acho que essa dinâmica desse Dragon Ruler aí era mais legal da outra, porque ele era muito mais lento. Então, normalmente lento tende a ser melhor em relação ao jogo. Pelo menos na minha opinião, né? Eu acho que lento é melhor pro jogo. Ser mais lento. Ser rápido demais é meio complicado. Apesar dele ser muito melhor do que os outros decks, eu acho que ele, por ser lento, era legal. E tinha todos esses lances da trap. O Return era uma carta que era muito problemática, porque você dava e ganhava. Você ativava e ganhava o jogo.
O Return, então, pra quem não sabe, é menino novo aí, né? Nunca viu essa porra. Você paga metade da vida e invoca todos os bichos banidos, né? Quantos bichos banidos possíveis, né? Ou é 2.000 de vida que você paga? É metade, né? Você paga metade. Você sempre pode ativar. Inclusive, rolava muito na época da Mirror de Dragon Link os jogadores fazerem um acordo de cavaleiros e tirarem o Return no pós-side. Existia isso. Tinha gente que aceitava e a gente não aceitava. Inclusive, e assim, você podia tirar e você podia fazer isso se você quisesse. Hoje em dia eu acho que não pode fazer isso. Hoje. Eu acho que você não pode pedir pro seu oponente, acho que tem alguma regra. Por causa do Roban lá, que deu um rolo por causa dessa história. Ginlock, né? Foi do Ginlock, isso, mas o Ginlock já foi depois disso. Sim. Mas antes dele estragar tudo, do Roban estragar tudo, as pessoas faziam isso na moral, entendeu? Sim. Eu lembro de estar jogando Mirror-Match com o Cadu, Mirror-Match com o João Pedro, e a gente falava, vamos tirar o Return e tirava, entendeu? E jogava sem. Porque o Return, ele tirava muito da dinâmica da Mirror-Match. Simplesmente, o cara acertava uma carta e você falava, fudeu, mano. Essa carta precisa sair daí. Porque se ela for o Return, eu morro. Então você tinha que jogar todo torto pra tentar. Às vezes você blefava a carta, você setava qualquer coisa setado pro cara ficar completo em pânico e tentar tirar setado tentando se Return. Aí não era um místico. Era muito assim, sabe? Mas era muito complicado, porque às vezes não tinha como você interagir com aquele Return e você morria. Então as pessoas tiravam. Inclusive nesse Dual Shop, eu me lembro muito bem, na semifinal eu peguei um Dragon Ruler. E eu perguntei pro cara se ele queria tirar o Return. Ele falou que não. Arrombado. Não, mas assim, em defesa dele, e modéstia à parte, eu jogava melhor do que ele da Mirror de Dragon Link. Então, na visão dele, não fazia sentido fazer isso. Pra mim, era melhor. Porque se eu tô jogando na Mirror Match e eu sou melhor que o cara, pra mim é bom eu tirar um fator aleatório. Entendeu? Justo. O jogo fica mais intenso. Se eu jogo melhor do que ele a Mirror, eu quero que ele saia. E se ele tiver pensado assim, tipo, cara, eu acho que o Paulo joga melhor que eu essa Mirror, é melhor deixar o Return aqui porque eu posso ganhar um jogo aleatório. Fazia sentido pra ele, entendeu? Então, se eu estivesse jogando quando o cara fosse melhor do que eu não ia querer tirar o Return. Mas se eu achasse que eu fosse melhor do que o cara, eu ia propor de tirar, entendeu? E nessa época podia. Então, e todo mundo tirava mesmo, ninguém mentia, não. E aí, e o que aconteceu? Eu comprei o Return e ganhei com o Return. Eu ganhei com o Return. No Game 2. Ganhei com o Return. Eu falei, era pra ter tirado, ele tá aí, cara. Foi engraçado. Eu nunca mais me esqueci disso, foi muito engraçado. Cara, na cara do maluco. Aí no Game 2 veio o Return na minha mão, eu falei, caralho. Aí eu fui, ganhei muito rápido. Tipo assim, ele deve ter começado, veio pra mim, eu citei Return, voltou pra ele, voltou pra mim, eu matei, sabe? Acabou rápido o jogo. Então foi bem interessante isso. Mas tinham várias dinâmicas legais. E esse deck daí, como vocês podem ver, tá com essas cartas de descarte, né? Que eu adorava nesse deck. O Skill Drain, qual é o nome dessa carta? Compulsory, o Seven Tools, o Ferret, os Troopers. Todas essas cartas só tinham 2 Maxis no main. Pra mostrar o book. Era tudo carta que eu usava focado no resto do metagame, tirando o Dragon Ruler. Eu botava mais cartas com o Dragon Ruler no pós-side. Por exemplo, eu botava os debunkers, eram muito bons na Mirror de Dragon Ruler, porque cortava o nome, né? O cara dava o Dragon Ruler na mão, o efeito, você dava o debunk, negava e bania. E aquele efeito já foi ativado no turno, então ele não podia ativar de novo. O Maxi, obviamente, era muito bom. Você tinha um Battle Fader, que era uma carta pra comprar no Maxi, se o cara tentasse te matar. E o Battle Fader era melhor do que o Scarecrow, porque muita gente já tinha aprendido a jogar em volta de Scarecrow. Tipo, não sei se você sabe, mas o Scarecrow é assim, quando o cara bate, você nega aquele ataque e termina a Battle Phase. Então tinha muitas maneiras de você jogar em volta do Scarecrow. Por exemplo, você podia fazer um Stardust e tem um Hijack Break setado, aí você batia com o Stardust e o cara dava Scarecrow, você dava Hijack Break e no próprio Stardust matava ele, e aí como o ataque não aconteceu, não negou o ataque, então não negou a Battle Phase. Assim. É tipo o Valkyrios, né? No Necrod depois. Tipo isso. Aconteceu muito. Eu falei do Stardust, mas eu tava pensando não era no Hijack Break. Que também servia, mas não precisava ser o Stardust. Era com o Místico. Isso que aconteceu com o Místico. Que era meio ruim na Mirror. O Místico. Então você podia fazer você fazia o seu ATK enquanto tinha um Místico setado. Aí você tinha um Ravine lá na mesa, por exemplo. Aí você batia com o Stardust e o cara tentava. Entendi. Dar o Scarecrow, aí você dava Místico no seu Ravine e negava o seu próprio Místico com o Stardust. Aí o ataque não passava e passava o resto. Porque o Stardust sai da mesa, né? Assim. Porque o Stardust sai da mesa no completo ataque. Então tinham paradas assim, entendeu? Tinham várias mini technical plays. Essa Mirror Match eu gostava muito mais do que a outra. Ainda tinha o lance do Crimson Blade, e vocês podem ver que o Extra Deck era muito mais focado em Synchro, ao invés de Exceed. Você nem fazia muito Exceed nessa época. Você fazia muito mais Synchro, era muito mais sobre o Black Rose. Os level 7 eram muito relevantes, por causa do Debris. E o Debris tinha muito alvo, por causa dos Troopers, né? O Troopers e o Trigon. Esse Trigon era descartável. Você fazia muita jogada assim. Você dava um Dragon Ruler, banindo um Blaster que pegava um Trigon
E aí o Tempest pegava o Debris e o show. Blaster pegava o Trigon. Aí você dava o Ravine, descartava o Trigon, aí jogava um nome pro Grave, aí você dava o Debris, trazia o Trigon, fazia um Ciente, matava o Ravine, entendeu? Show. Tinham várias jogadas assim. O Ancient Fire Dragon era especialmente bom porque ele tinha 3.000 de defesa, então ele não tomava Crimson Blader, que também ainda era importante nessa época. O Tough Ruler, né? Nossa, tá vindo tudo na minha cabeça, cara. Bizarro como o cérebro da pessoa funciona. Eu lembro dessas porra. O True Ruler era bom contra os decks de trap, porque tinha muita coisa que dava alvo. Eu lembro que, se eu não me engano, o True Ruler defendido era muito bom contra os decks de trap. É o Quem é esse bicho? É o Exceed, 7? Não, é o Link. Link não, o Synchro 7. Quando dá alvo, você paga 1.000 e nega, uma porra dessa. Você tá do lado do Angel of Zero. Angel of Zero, inclusive, que tinha... Ele, quando ele era banido, ele voltava. Era uma parada assim. Ah, mano, sei lá. E tinha umas jogadinhas também com outro bicho que era muito bom, que era esse bicho foi lançado depois. É Master of Blades, alguma coisa assim, que tá do lado do Big Eye. É o Exceed, né? Eu tô ligado, esse aí. Esse daí tinha umas jogadinhas. De tipo assim, eu acho que quando ele era alvo, você podia detachar e matar uma carta, uma parada dessa. Aqui, ó. Quando o card ou efeito é ativado que escolhe esse card face up, você pode detachar o material, nega a ativação e se fizer, destrua a carta e você pode destruir um outro card no campo. Tinha umas paradas assim, você dava alvo na própria carta e você usava o efeito dele pra matar uma carta do cara. Negando a própria carta. Eu acho que é tipo negando assim. Era com book, eu acho. Com compulsory. Era com compulsory e com book. E tinha uma outra trap, Oasis ou alguma coisa. Uma contínua, né? Uma contínua. Tinha um combo que você fazia com esse Oasis, você dava o Oasis, aí você dava alvo nele, aí você negava o Oasis, aí você matava uma carta, aí o Oasis morria e trigava, fazia alguma coisa. Você pegava um Dragon Rule banido, uma história dessa. Eu até usei essa carta uma época. Aqui é Castle of the Dragon Souls, eu acho que é isso, né? Não tinha nada de Oasis. O Oasis é outra carta que renasce nessa tela, né? O desenho é parecido, eu acho, por isso que eu confundi. Deixa eu ver. Castle of Dragon Souls, é isso aí. Como é que é o efeito? Você dá alvo, aumenta 700, não é um negócio assim? Uma vez por turno você pode banir um dragão do seu grave, escolher um monte que você controla, aumenta 700, é isso aí, tá. Daí quando esse face-up card no campo é mandado pro cemitério, você pode escolher um dos seus banidos dragões e faz special dele. Isso aí. Faz special. Então tinha umas jogadas assim, tá ligado? Enfim, era muito legal. Era muito legal. Eu tô empolgado com essas coisas. Eu tô empolgado. Eu quero jogar com esse deck de novo. Enfim, era bem legal, porque ele era bem mais lento, tinha trap, o jogo... primeiro turno era tipo trooper, passo, entendeu? E aí você tava de trap. Eu lembro que você falava que esse deck aqui, né, sem os bebês, claro, era meio que um deck de gadget, né? Porque você dá um efeito do Dragon Ruler, bane 2 cores, invoca um bicho e pega 2 cartas, não perdeu carta no processo, tá ligado? E aí tem trap pra segurar. Pra explodir depois. Contra os decks de controle, você não combava. Esse conceito de combo é um bagulho recente. Qual é o combo desse deck? Olha aí, cara. Você termina com o quê, T0? Qual a sua interação? Olha aí pra esse deck. Ninguém interage com o oponente. Até no outro também. Até no outro Dragon Roller. Pois é, a mesma coisa. Inclusive, eu acho que era isso que era pra ser o Extra Deck, entendeu? Exatamente. Vai pronto. Já não vou eu falar a mesma coisa pela 20ª vez. Mas o Extra Deck tinha que ser isso, entendeu? Cartas de utilidade que interagem com os cartas, gere carta, mate carta. Mas não que negue um efeito, entendeu? Que era o que tinha. Porque como não existia muita carta assim... Então, a única carta que interagia com o oponente aí era o Stardust, né? Só. Só. Bem nichado ainda por cima, né? Porra, Stardust, mano, pelo amor de Deus. Tinha que negar um efeito de destruição, um negócio específico, né? Era super fraco na mirror e tal. Então, não era um negócio que você fazia T0. T0, o que era? Você fazia o seu setup. Eu gostava do Yu-Gi-Oh! Na época, que era muito sobre isso. Você não fazia o seu combo que impedia o oponente de jogar. Você fazia o seu setup pra você jogar. Sim. Você fazia você pegava o seu Ravine e você botava o máximo de cor possível no grave, era sobre recurso, entendeu? Uhum. Ao invés de sobre interação. Hoje em dia é muito sobre interação. Você tem que contar quantas interações você faz pra parar o cara. E você jogava muito de gadget, que era isso, né? Você dava o Blaster removendo o Tidal e o Tempest, e você batia no bicho do cara, e o cara desesperado, porque você não perdeu carta nenhuma pra fazer um bicho de 2.800 Special Summon, entendeu? É por isso até que nessa época ainda era a carta aqui, clã, isso aqui é 2003, né? Olha o efeito da carta, que é o Dimension Prison, né? Que quando o cara bate, você nega, você bane o bicho, né? Quando o bicho ataca. Eu cheguei a usar Dimension Prison nesse deck. Pois é, daí... Eu acho que no regional que eu ganhei, eu tirei, aí eu joguei no regional, aí eu ganhei o regional com esse deck, mas tinha Prison. Eu até falei que foi bom e tal, eu não sei porque que eu tirei de um torneio pro outro, mas não lembro, né? Mas eu cheguei a usar, não era ruim. Ele não era tão ruim na mirror assim. Porque a mirror era muito assim, tipo assim, você fazia um bicho e batia, aí você tomava um preso, o bicho morria. E não pegava ninguém, né? Porque já deu outro efeito de ser special, de tirar a carta do cara. Bottomless também faz isso, né? Exatamente, Bottomless também fazia isso. Apesar que eu não usava nenhum dos dois, né, nesse deck.
É, porque não tava focado, né? Como você falou. Eu não tava focado no mim, eu tava focado no outro. Eu tô lembrando de outra coisa interessante, que é o Ferret, né? Uma carta que talvez muitos de vocês não conheçam, que é o Fencing Fiery Ferret. Ele é um bicho fogo de 1700 de ataque, quando ele morre, ele mata a carta. Não sei se é face up ou se é qualquer carta, veio pra mim. Mas quando ele... Escolher um face-up monstro pra ele de controle e destrua o alvo. Monstro. É monstro? Isso. Só monstro? É. Tá. É porque o Ferret era muito bom contra o Evo Swarm, especialmente. Porque você baixava ele, muitas vezes o cara não conseguia passar de off um T0. Tinha vezes que ele passava de Thunderbird, que era um bicho de 1650 de ataque, e quando algum efeito era ativado, ele podia dar enchain aquele efeito e fugir. É o Wind Up Rabbit de novo, né? É tipo um Wind Up Rabbit, mas ele não conseguia dar do nada, ele tinha que dar enchain a alguma coisa. E o Ferret era absurdo, porque contra esse. Tanto que eu usava 3, ó, entre o main side. Ele tinha 1700, você baixava ele e falava, battle phase. Ele tem que 50 de ataque a mais. Aí você battle phase, ataco. E o cara, meu Deus. Aí o cara tinha que ativar alguma coisa pra poder tentar fugir. Ou o bicho morria. Nas duas, o cara perdia a carta, entendeu? Sim. Era bem bom nessa match. O Trooper era. Mas, por exemplo, o Trooper, se você entrasse com o Trooper desse efeito, milava 3, você deu um efeito. Aí o cara fugia com o Thunderbolt. Aí você batia com 1900 direto, mas o bicho voltava. Aí no outro turno ele baixava o outro, fazia o office e se fugia. Entendeu? Sim. É porque nem sempre o cara conseguia fazer o off em T0. Não era tão fácil. É o que as pessoas não entendem. Não era tão simples você fazer o seu boss monster no primeiro turno. Às vezes saía um off em T0, porque tinha Rescue Rabbit, ele usava ele o Trope. Genguinha, que é o Castor que eu tô vendo. Eu acho que o Rota aqui ainda tava 1, né? Porque eu acho que a Konami só apelou depois que veio o Noble Knight, com Rota 3. Mas tinha Rescue Rabbit, não tinha nesse deck? Tinha. Mas aí, além dele, Genguinha tem aqui que eu tô vendo, né? Visual Castor, que quando ele é normal, ele pode invocar um outro em adicional, normal sumo. Que era assim que saiu o Orpheon. Era Castor, mas alguém fazia o Orpheon. Isso. Esse era o mais comum, ou o Rabbit. E tinha também o Carry com Carry, mas não saía T0 com Carry, porque ele tem que banir do Grave. Beleza, é verdade. Não é? Deixa eu ver. Era o follow-up. Isso, você pode banir o Isuó do seu Grave, escolher um Isuó e adicionar pra mão. E aí ele pode fazer o normal summon. Ele era o follow-up, esse bicho. Ele era o que te ferrava depois, entendeu? Uhum. Mas era bem interessante. Acho que é isso. Eu usava os dois level 1s, né? Eu usava o level 1 do Wind, do Tempest, e o level 1 do Blaster, porque os síncros eram muito importantes nessa época. Muito, muito, muito. Mais do que na antiga. Então eu usava os dois level 1s pra ter a versatilidade. Eu sinto falta um pouco dessa carta, por exemplo, mano, Trooper. Eu acho o Trooper uma carta tão maneira, tá ligado? Ele mila 3 e fica lá, forte. E daí quando ele morre, ele compra uma carta, mano. Show de bola. Matemático é o mais próximo disso, né? Mas, porra, muito maneiro. Eu lembro que quando lançou o Matemático, eu fiquei obcecado com o Matemático. Pois é, né? A carta quando lançou o Matemático, eu fiquei completamente obcecado. Eu falei, eu preciso usar essa carta em todos os meus decks. Essa é a melhor carta já lançada. Como é que pode, pô? A carta mila uma carta e compra uma quando morre por batalha. Agora ninguém usa a porra desse efeito, tá ligado? Você usa o Trooper pra quê, mano? Você dá Machine Duplication pra ser um jogo engraçado. Aí você mila 9 cartas. E o Trooper era bem legal. O Trooper era bem legal. O último resquício, eu acho que a gente teve disso que você falou de dinâmica do jogo, né? Dessa época que, por exemplo, pra mudar a chave pro que a gente tem mais ou menos hoje, num geral, eu acho que foi o formato de 2015, né? Que daí foi o Necro, Shadow e blá blá blá. Eu acho que... depois foi o foi o Pêndulo, Pronto. Depois foi o Pêndulo. Uhum. E aí, ainda assim, quando o Pep foi capado lá, você tinha o Monarch e aí o early game era muito mais pragmático que deveria ser, né? Então, tipo, até você no BA você tinha que usar Terrotop, mano. Que deixa o late game horrível. Mas tem que ser impactante no começo. Eu acho que se você for dividir, eu acho que o ponto que virou pro Yu-Gi-Oh! Moderno mesmo, esse de agora, foi 2016. Foi o Pep. Foi o ano que teve o Pep, foi o ano que teve o Monarca. O ABC depois. Aí já foi o ABC no fim do ano, Metal Falls, o Pêndulo, desgraça que inventaram. Enfim, foi nessa época aí, foi 2016. Aí teve até um recuo, né, em 2017 por causa do Zu. Teve um breve recuo ali. Foi um recuo, mas porque o Zu era muito opressivo. Ele tinha muito... Na minha opinião, foi um bom momento. Apesar de ser um Tier 0 também, mas... Pra mim o momento foi muito bom naquele formato quando... Principalmente depois que baniram o Norden, assim. Foi quando ficou bom, que eu achei. Sim. Teve um lance todo no Norden, de verdade. Mas aí não foi culpa do Zu, né? Foi culpa do Norden. Exatamente. Que depois que capou, ficou show de bola. Foi isso. E aí foi evoluindo pro que a gente tem hoje, né, Clã? Mas foi bem legal. Eu acho que é a partir de 2016.
a partir de 2016 virou que é o Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, né? A gente saiu da Idade Média e entra na Idade Contemporânea aqui. Não, mas essa época aí já era bem avançada em relação a, sei lá, 2007, entendeu? Com Eu acho que certeza. dá pra gente tentar dividir se quiser. Eu acho que, tipo assim, o Yu-Gi-Oh! Antigo vai até 2008. Até Aí, em chegar 2008, quando lança... do Synchro, né? do Eu Dark- acho. Não, eu acho que quando lança o Dark Armed, no Font of Dark. Mas não tinha lançado o Synchro ainda. Mas foi um pouco antes. Foi, tipo, 3 meses antes. Lançou o Tá. Dark Armed. Aí 3 meses depois lançou o Stardust, que foi o primeiro Synchro. Foi no Font of Darkness que virou esse formato aí. Aí foi de 2008 a 2013. Esse tipo de Yu-Gi-Oh! Já era mais avançado, já era com bastante pessoas soltas. Mas foi durante essa época aí, 2008 a 2013. Quer dizer, na verdade, 2008... talvez tenha alguma subdivisão entre 2008 e 2016, né? Mas já foi nessa época aí, do 5, depois veio o Exceed, né? Lá pra 2011, eu acho. Né? Sim. Mas foi mais ou menos nessa época. Deve ter alguma subdivisão aí de categoria, se a gente quiser olhar a fundo, mas... o grande estalo, eu acho que foi de 2008. O primeiro grande estalo foi quando lançou o Dark Armed, mudou muito. E o segundo grande estalo foi em 2016. Quando mudou muito também. Foi o Pepe, depois o Domain Monarca. E aí, a partir daí, só foi pedrada. Só pedrada. E vamos esperar pra ver qual vai ser o grande estalo, né? Eu, particularmente, não joguei a época, mas pelo que eu tô vendo aqui, tipo, me parece um jogo muito legal de se jogar e que eu, particularmente, lamento não ter vivido a época. Mas eu espero que a gente tenha tocado no seu coração que tá ouvindo isso aí também, que tenha despertado o interesse e entendido essa época, principalmente, né? Avançando então um pouco aqui, o último detalhe que a gente tem que falar é que então, eis que a gente falou das listas que o Dragon Rule levou, e por que a Banlist só baniu os dragões bebês? Porque foi uma prática que eu não me lembro de ter visto posteriormente a isso, mas que a Konami lançou 4 latas de Mega Tin, tá ligado? E cada uma tinha um Dragon Ruler grande como capa, né? E eu não sei se eles chegaram a limitar e não banir por causa dessas teams. Eu acho que foi isso. Porque Eles limitaram os Dragon Rulers. limitaram. Um período depois eles limitaram, mas eu acho que foi exatamente isso. Acho que a Mega Tin era de 2014. Bom, não sei. Mas aí, eventualmente, os Dragon Ruler foram limitados. E aí, esse deck puro como... Oi? Ele ainda continua sendo um deck. Ainda tinha deck de Dragon Ruler. Eu lembro que você fez Ele até era uma série de decks pro Nacional. E você falou do Dragon Ruler. Tem uma decklist até aqui que a gente pode até ver. Eu mandei também, eu nem me lembro. Mas eu não cheguei, eu já não usava mais. Você só falou que existia, né? E aí, nesse meio tempo, saiu o Soul Charge. E aí o Dragon Ruler era um deck que usava o Soul Charge de maneira bem assustadora. Foi Soul Charge, é verdade. Foi isso aí mesmo. Nossa, Soul Charge, cara. Como? Cara, a gente às vezes pensa assim nas paradas, mas como? Como que a Lara lança 5 bichos do Grave, gente? Não faz sentido. E, tipo... A gente reclama deles agora, mas faz um tempo que eles não lançam a carta idiota desse jeito, né? Realmente faz. Acho que a grama foi o último, assim, bem imbecil mesmo, que eles lançaram, imbeciloide. Nossa senhora, cara. Pelo que eu tô vendo aqui, você mostrou até um deck que tem aqui, ó, os 4 Dragon Rule, tem aqueles dragõezinhos terra e um de água que se invocam aí, sei lá, daí tem uns o Mystic Water, não sei o quê. Isso, daí o Debs foi limitado também, que merda. O Blue Eyes tem aqui nesse deck, Kari Bandit e um monte de spell. Kakuri Bandit, era FTK, cara. O cara bate Kakuri Bandit, cara. Você fala, meu Deus, o que ele vai milar, cara? O bagulho milava com carta. Hoje tem o Chaos Ruler, cara. Faz a mesma coisa. Pois é, o Chaos Ruler. E volta depois, tá ligado? Bicho, 3.000 de ataque, foda-se. Ele pega um monstro, ele não pega uma spell, ele pega um monstro. Que é pior do que... Nossa senhora, cara. Não era nem a gente fez o Kakuri Bandit, né? Sim, daí a gente fez. Pois se mata ele no meio tempo e o cara se fode. Daí... No Kakuri Bandit jogando com a mata pro Grave, bicho, o cara fazendo 10 efeitos, você tava um Falcon, você, meu Deus. Eu lembro que você falou desse deck aí também, do maluco que jogou acho que 60 cartas e lá e tinha esse Kakuri Bandit aqui bizarro, depois que lançou o Shadow. Bom, clã. Então, assim, daí foi limitado o Dragon Rule em algum ponto, que eu sinceramente não pesquisei aqui, então fique aí na sua imaginação. Mas a partir daí, o jogo começou a mudar. A gente não vai entrar a fundo no formato, mas foi tem vídeos no canal do Paulo, se você quiser dar uma olhada nesses vídeos desse meado. Foi justamente aquele formato em que o Sapo ganhou o ICS, que foi pré-lançamento do Elite Alliance, que chegou o Shadow e chegou o Burn Abyss como exclusivo TCG, e daí a gente já entra mais ou menos na época do formato Necros, que inclusive tem vídeo já aqui no canal pra você ver falando sobre o formato, mas eventualmente depois o Dragon Rule também chegaram a ser banidos pra deixar de serem usados como
o nego exploitava ele em um deck ou outro. Por exemplo, o Tidal era usado no Mermeio. O Blaster de Dragon Ruler era usado em Light Swarm, sei lá, uns bagulho desses, que tinha os dragões. E Herat, que eu acho que era um deck que usava também os Dragon Ruler limitado, tá ligado? E dava isso, no máximo. Puro, eu acho que ele tinha sumido um pouco, né, Paulo? Ou ele ainda era bem presente? Com um de cada Dragon Ruler. É difícil, normalmente era misturado, porque era difícil ser puro, não só tinha 4 cartas. Não tem como, né? Então... Era normalmente com Light Swarm. Era com Light Swarm, pois é. E aí, eventualmente, os bichinhos foram banidos e a gente lamenta aqui F no chat pra o banimento do Dragon Ruler. Na verdade, eu não lamento não, né? Porque até a volta do Tempest eu achei chata, imagine se voltar os outros. Eu acho que ainda vai voltar mais um. Eu também acho que vai voltar mais um, eu não sei eu qual. Acho que eles vão voltar um Blaster da vida aí. Cara, que porra, né? Eu acho. Acho que vai depender de algum lançamento que eles lancem que tenha um atributo específico, sei lá, daí pra dar um upzinho. Tipo, na época tava lançando o estrutura do Rocket e tinha Dragunit, eu acho. Daí lançaram o Tempest, que entre aspas, casa com a temática. Porque o Tempest adiciona um dragão, eu acho também, né? Descartando, enfim. Então vai ser... aceitável, então, acho que não é o fim do mundo se voltasse um Blaster. Não. O Redox que não dá, mano. Por quê? Porque o Redox ele tem o melhor efeito, né, pro Yu-Gi-Oh! Moderno, né? Ele renasce qualquer monstro do Grave. Um terra, um atributo... Ele descarta, né? E aí renasce, é o efeito de descarte dele. Ele descarta um terra e renasce qualquer monstro, dá um reborn. Você pode descartar esse card de um terra. É só um terra que ele... então o segundo efeito dele, pra poder funcionar, tem que ser específico da cor dele, pra descartar. Não pode ser dragão. Mata a carta, Mas pode ser qualquer monstro, não precisa ser dragão, mas tem que ser um bicho do atributo. Sim, tem que ser especificamente do atributo, entendi. Porque pra banir, você pode banir dragão e foda-se, não precisa ser da mesma cor, né? O Redox direto descartava Maxi e Magic Maxi era ruim, por exemplo. Caralho, e faz special summon de um bicho do Grave. Esse bicho aqui é muito bom. Eu acho então que. Descartava o Trigon pra ir numa 7, entendeu? Tipo o Eldritch faz hoje. Tô ligado. Tipo isso. Muito bem, meus amigos, então foi isso. Espero que você tenha entendido aí o formato do Dragon Ruler. Espero que a gente tenha conseguido tocar no seu coração e na sua nostalgia, se você jogou na época. E se você não jogou, bem, agora você sabe o que aconteceu ali no ano de 2013. Sabe mais ou menos onde a gente saiu, pra onde a gente chegou, que foi mais ou menos a época da divisão de águas, né? Claro, se você quiser saber mais a fundo do formato do Necroid e do Monarca, já tem vídeo aí no canal pra você dar uma olhada. E se quiser se aprofundar mais a fundo do cara falando disso na época, dá uma olhada no canal do Paulo, que tem todos esses vídeos que a gente falou aqui. Tem alguns linkados, inclusive. Dá uma olhada que vale muito a pena. É isso, espero que vocês tenham gostado aí. Eu fiquei meio nostálgico hoje, tá? Enfim, dê uma olhadinha lá na minha loja. Também a gente tem os vídeos, né? Eu tenho lá no meu canal sobre o Yu-Gi-Oh! Moderno. Que eu também dou as aulas de Yu-Gi-Oh! Então, quem estiver interessado, só manda mensagem aí. E é isso. Então é isso, meus amigos. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta o que achou. Se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu e até mais.